A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amigos, irmãos, inscritos no canal Medita de Dia e de Noite. E a você que está chegando agora, que está passando a conhecer o canal Medita de Dia e de Noite, é um canal voltado ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse período os livros da Bíblia, fazendo aí uma vistoria bíblica sobre cada livro, pontuando alguns pontos muito importantes dos livros, né? E hoje vamos estar estudando o livro de Josué. Vamos lá para o primeiro ponto desse livro, é a sua autoria. Quem foi que escreveu o livro de Josué? Há dois pontos importantes aqui para que a gente possa entender um pouco sobre a autoria do livro, que eu quero mencionar e preciso muito da sua atenção. O primeiro ponto é sobre uma testemunha dos eventos. É bem provável que tenha sido uma testemunha ocular dos eventos que estão acontecendo no livro de Josué, nos eventos que compõem o livro. Então, tenha sido uma testemunha ocular que tenha sido o autor desse livro. Outro ponto importante é o que eu fico, que é grande parte do livro tenha sido Josué. O próprio protagonista do livro, vamos dizer assim, o livro traz o nome, Josué, tenha sido aquele que escreveu o livro. Mas boa parte, por quê? Porque existem algumas passagens que não foram escritas por Josué. Por exemplo, a sua morte no capítulo 24, a conquista de Hebrom por Caleb no capítulo 14, a vitória final de Otniel no capítulo 15, a migração para Dan no capítulo 19 e outras passagens existem dentro do livro de Juízes indicando o período que estava ocorrendo ali nesse período do livro de Josué, que mostram que foram acontecimentos depois da morte de Josué. Então temos aí dois pontos importantes sobre a autoria. Primeiro é que tenha sido uma testemunha ocular, é uma sugestão, tá? Não é uma afirmação. E o segundo é seguido pela tradição, pelos estudiosos, que grande parte do livro tenha sido o próprio Josué que escreveu. Eu fico com esse segundo ponto aí, você que vai estar vendo o vídeo decide conforme você fazer as suas pesquisas e estudos. Vamos lá para o segundo ponto importante desse livro, é a data. Lembrando que o povo de Israel, ele sai do Egito escravo, quando Deus liberta esse povo através de Moisés, no ano de 1440. Então o povo peregrina durante o deserto, no período do deserto, 40 anos. Então se data de 1440, a saída do Egito, a 1400, o período em que o povo está peregrinando e chega às planícies de Moab. Nesse período é o ano de 1400. Então o que acontece? O povo chega nesse período de 1400, e já peregrinou 40 anos no deserto, agora estão sobre a planície de Moab e à sua frente está a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó e toda a sua descendência, uma terra que mana leite e mel. Agora o povo vai partir para conquistar essa terra. E o período aqui do livro de Josué se data num período de 25 anos. Nós temos uma data então, de 1400 a 1375 se dá esse período de 25 anos. Então é bem possível que a data desse livro escrita seja nesse período de 1400 a 1375, o período em que Moisés morre e Josué assume a liderança da nação de Israel. Lembrando que são datas sugeridas, né? Esse é o grande desafio da arqueologia, é trazer uma data precisa aos eventos ocorridos, mas são fontes confiáveis que a gente pode se agregar no quesito de estudo das escrituras. Vamos partir para o contexto histórico, lembrando que alguns livros nós trazemos um acréscimo nesses pontos e dentro desses acréscimos está o contexto histórico. Vamos lá, há três pontos importantes para a gente observar para entender o contexto histórico. Primeiro é o começo, ou seja, a entrada de Israel em Canaã. Agora o povo está diante de uma nova liderança, que é Josué, assumindo o lugar de Moisés. O povo está à frente da terra prometida, então à frente de um desafio, porque precisava dar alguns passos para conquistar a bênção, no caso, a obediência, aquilo que Deus queria deles. O segundo é que o povo estava sem pátria há muito tempo já, desde o período de escravidão no Egito, desde a peregrinação no deserto, o povo era um povo sem pátria. E terceiro é que existia sobre esse povo sem pátria uma promessa, e a promessa era a promessa de uma terra que mana leite e mel, e Deus daria essa terra. Então esse é o contexto histórico, para que a gente fique sabendo um pouco do que está ocorrendo no pano de fundo da história desse livro de Josué. O conteúdo mostra para nós um ponto muito importante. Através de Israel, Deus está estabelecendo o seu reino sobre a terra que mana leite e mel. Então, nós vemos que o conteúdo desse livro se volta através disso. Deus estabelecendo o seu reino através do seu povo. Agora, outro ponto importante aqui do livro, rapidamente abordado por nós, é a aplicação pessoal. Ao ler esse livro, ao estudar esse livro, o que esse livro pode falar para nós na atualidade? Então, nós chamamos isso de aplicação pessoal. Como eu aplico
aplico as verdades, as lições desse livro no meu dia a dia, no meu trabalho, nas pessoas com quem eu me relaciono, dentro do meu lar, na igreja onde eu congrego? Primeiro ponto é a obediência. Sem obediência, não conseguimos obter bênçãos de Deus. Eu não me refiro a bênçãos materiais somente, mas também bênçãos espirituais, bênçãos que enriquecem a nossa fé, que enriquecem a nossa devoção para com Deus. Deus exige de nós obediência. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele, obedientes. Outro ponto é o pecado de Acã. O fato de não confiar nas promessas de Deus e começar a olhar aquilo que Deus já condenou como objeto da minha vontade, isso traz para nós uma lição muito importantíssima, porque tanto Acã quanto a sua casa pereceram. Então um pecado, uma decisão tomada por nós errada, pode afetar não só a nossa vida, como a vida das pessoas que nos cercam. Outro ponto é a vida e a liderança de Josué, que mostra para nós não uma independência de Deus. Eu sei, eu sou preparado para isso, eu sou chamado. Não. A vida e a liderança de Josué percorre esses 25 anos que já foram mencionados aqui, uma vida completamente dependente de Deus. Tanto nas batalhas, nos desafios. Então isso, nós não temos batalhas diárias, não temos desafios diários, a qual nós precisamos da dependência de Deus para isso. Sem a dependência de Deus, nós não conseguimos ter êxito naquilo que fomos chamados a fazer. E isso seja na área espiritual, profissional ou algo relacionado a isso. E o último ponto aqui, para nós encerrarmos essa parte da aplicação pessoal, é a fidelidade de Deus. Deus sempre é fiel às suas promessas. Ele nunca deixa e nunca falta perante aquilo que a sua palavra já determinou. Vamos prosseguindo o penúltimo ponto aqui, que é Cristo revelado. Será que podemos ver Jesus dentro desse livro? Sim, de 3 maneiras. Anote aí. A primeira é a revelação direta, a segunda é por modelos e a terceira por aspectos iluminantes da natureza. Vamos lá. A primeira, por revelação direta. Em Josué 5, versículo 13 ao 15, se apresenta a Josué o príncipe dos exércitos celestiais. Quem é este? Jesus. Então, por revelação direta. Outra coisa, outro ponto, por modelo. O próprio Josué é um modelo de Cristo. O seu nome quer dizer Jeová é a salvação. Josué é guia o povo para o quê? Para a terra prometida. Isso traz para nós o que? A missão de Jesus, trazendo salvação ao povo e guiando para os céus. E terceiro, é sobre, antes desse terceiro, um modelo também, o cordão que Raabe estende, o cordão escarlate, traz para nós o que? Um aspecto do que Jesus fez através do que? Do seu sangue, uma salvação através do seu sangue derramado. E por último, são as promessas de Deus sendo cumpridas através de eventos também sobrenaturais e naturais, né? Como a água se abrindo, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Tudo isso mostra para nós eventos que ocorreram antes do livro ser iniciado, mas que são usados como testemunho de Cristo dentro do livro. E o último ponto aqui é o Espírito Santo em ação. Há 3 coisas que eu gosto de mencionar sobre esse livro de Josué com referência ao Espírito Santo em ação. Primeiro é a capacidade de liderança. Se não fosse o Espírito dando capacidade, dando estratégias para Josué liderar, não haveria como liderar esse povo. Segundo, as guerras. As vitórias eram dadas todas pelo Senhor, com a capacidade pelo Espírito Santo a esses guerreiros irem a guerrear. E terceiro, é o povo atender às ordens de Deus. Quando o povo movia o seu coração em atender às ordens de Deus, isso era a atuação do Espírito Santo neles. Certo, meus amados? Fica aí mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de Josué. Para essa próxima semana que vem, nós vamos estar com um quadro novo, né? Nós vamos dar uma pausa nesses estudos ponto a ponto e vamos falar desses 6 livros sobre verdades em ações. Vamos começar com Gênesis até Josué e depois prosseguimos nos demais livros para frente. Então vai vir um quadro novo aí, fique atento, né? São passos aí que mostram para nós o que cada livro pode trazer de ensino para nós. E verdade em ação, ou seja, eu recebo a verdade, mas também eu preciso praticá-la, tá bom? Eu agradeço você que esteve conosco nesse tempo e que está conosco nesse canal. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, está chegando agora, se inscreva, passe a conhecer os conteúdos do canal e apoie esse objetivo nosso, que é transmitir o ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.